Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos começar a aula dessa semana. Antes das nossas atividades práticas sobre folclore brasileiro, onde criamos alguns desenhos, pinturas e dobraduras, os nossos origamis, nós estávamos estudando um instrumento musical, o tambor. Nós vamos dar continuidade a esse estudo, então, para a aula de hoje, vocês precisam pegar a apostila de arte. Vocês vão abrir na página 69 e vocês vão colocar a data de hoje. Nós vamos ver que eles vão relembrar que na última aula de arte, na verdade já faz um tempinho, porque nós fizemos algumas outras atividades extras, atividades a mais, que vocês reconheceram o timbre de um instrumento musical, que é um tambor. Nós também chamamos os tambores de membranofones. Por quê? A palavra membrana significa pele e a palavra fone significa som. Então, uma pele que produz o som. Professor, mas por que pele? Nós vamos estudar, a partir da página 70, um pouquinho da história dos tambores, da história dos membranofones. Todo tambor é chamado de membranofone por quê? Ele tem uma caixa de ressonância, que no passado era utilizado um tronco de uma árvore oca. E sobre ele era esticada uma pele de animal, uma membrana. Ela é bem esticadinha e quando você bate nessa parte superior, ela produz um som. Nesse caso aqui, eu não usei uma pele, uma membrana animal. Eu utilizei um papel. Então, eu também tenho a minha pele, apesar dela ser feita com papel de pão, aquele papelzinho marronzinho que vem do saquinho de pão, mas continua sendo uma pele esticada. Então, por isso que eu posso chamar aqui de membranofone. Até o final da aula, nós vamos estudar as partes de um tambor, as partes de um membranofone. Então, eu tenho aqui um que o professor improvisou, onde ele não utilizou um tronco de uma árvore oca, e sim uma latinha de tinta velha. E sobre ele foi esticada uma pele de animal? Não. Uma pele falsa, Um saquinho de pó, um papel craft. Agora nós vamos retomar a página 70. Na página 70, vocês vão circular o fique por dentro. Olha só o que está dizendo esse fique por dentro. De modo geral, os povos antigos produziam o tambor aplicando pele de animais sobre a parte vazada oca do tronco da árvore. Por isso, os tambores são conhecidos também como membranofones. Vou deixar escrito para vocês, membranofones. Então, toda vez que o professor disser neste capítulo membranofones, vocês vão se lembrar de um tambor. Professor, mas por que membranofones? Vou repetir novamente. Membrana é a pele que eles esticavam em cima de um tronco de árvore para produzir o som. Qual que é a palavrinha que lembra som? Fone. Então, é a pele, membrana, esticada para produzir o fone, o som. Pele, som, membrana, fone. Tudo junto, membranofone. Ok? Vamos ver esse diálogo? Leiam junto com o professor. É provável que você e seus colegas tenham desenhado o mesmo instrumento musical na aula passada, um tambor. É claro que vocês podem ter desenhado ele com outros formatos e com cores diferentes, porque não existe apenas um tipo de tambor, um tipo de membranofone. Existem membranofones com características diferentes. E quando a característica da pele, da madeira, da latinha, da caixa de ressonância é diferente, o que vai acontecer? O som também vai ser diferente, vai ter uma característica diferente. Se a sua representação de um tambor for diferente da representação dos colegas, isso é muito natural, porque o tambor é encontrado entre diversos povos, com formatos, com funções, materiais e nomes diferentes. Então, olha só, ele falou que os tambores podem ter cores diferentes, formatos diferentes, mas ele também falou pra gente que o tambor pode ter funções diferentes. E você pode estar perguntando, professor, qual pode ser a outra função de um tambor além de produzir uma música para a gente cantar junto ou dançar? Vejam só na página 71 que nós vamos conhecer 3 tipos de tambores, de membranofones diferentes, cada um de uma cultura diferente. E nessas culturas eles dão uma função diferente para o seu membranofone. Então vamos abrir na página 71, colocar a data de hoje também, aqui no cantinho de cima, página 71, data de hoje.
E daí nós vamos começar a leitura. Toda vez que aparecer a palavrinha Nigoma, que aparecer a palavrinha Taiko e aparecer a palavrinha Curimbó, vocês vão grifar. Ela já está em negrito, mas vocês vão grifar com uma canetinha ou uma caneta marca-texto. Tudo bem? Que são os nomes desses 3 membranofones que vamos estudar hoje, desses 3 tambores. Vamos lá? Os africanos da etnia Bantu nominam o tambor feito com o tronco da árvore baobá de Nigoma. Então lá, eles chamam como esse membranofone que eles fazem com o tronco da madeira, com a madeira, né, do tronco da árvore baobá. Eles chamam de Nigoma. Nigoma. Tem a foto de um baobá aí para vocês acompanharem também, no cantinho da página 71. Para esse povo, para os Bantu, o tambor, o som do tambor tem uma função bem específica. E olha só qual é. Os Bantu consideram o Nigoma um elemento sagrado muito importante. Por quê? O som que ele emite é o canal de comunicação com seus ancestrais. Então, quando eles tocam o tambor, quando eles tocam o seu Nigoma, essa música consegue se comunicar com seus ancestrais. Quem são os ancestrais? Os papais, os avós, os tataravós, os bisavós, as pessoas da sua comunidade e da sua família que já faleceram, né? Lá o início da nossa história, o início da nossa família. Então, quando eles tocam um tambor, quando eles tocam o seu Nigoma, eles estão se comunicando, homenageando, né? Prestando uma homenagem para esses ancestrais. É como se fosse uma oração, uma reza, certo? Vamos para o próximo tambor, que agora é lá do Japão. Esse outro do Bantu é uma tribo de povos africanos. Agora a gente vai para o Japão. E olha só, taiko é um instrumento tradicional do Japão. A palavra taiko significa o quê? Grande tambor. Então vocês grifam taiko. O que significa taiko? Grande tambor. Na língua japonesa. O som do taiko é tão forte que as comunidades antigas costumavam relacionar o limite de suas terras com a distância em que a batida do tambor poderia ser ouvida. Então imagine a seguinte situação. Nós temos aqui um grande reino, montanhas, florestas e tudo mais. Não existiam esses muros que nós temos hoje nas casas. Qual que era esse muro, entre aspas, que dividia uma propriedade da outra? Uma terra de um grande rei, imperador de outra. O som do tambor, o som do taiko que ele tinha. Então, quando ele pegava aquele grande taiko, o meu tambor, vocês vão ver que ele está furado, porque eu estiquei a perna, mas aí ele acabou rasgando. Então, quando a gente for criar o nosso tambor, eu vou reformular, eu vou dar uma restaurada nele. Então, não reparem que ele está rasgado. Quando uma pessoa pegava o seu taiko e colocava do lado de fora e tocava bem alto, bom, bom, até onde esse som poderia ser ouvido, significa que era propriedade daquele senhor que tinha aquele taiko. Quando as pessoas não conseguiam mais escutar o taiko, significa que não era mais a terra daquele senhor, a terra daquele que fosse propriedade dele. Aí ela ia começar a escutar um som de um outro taiko, significa que ela estava em outras terras. Legal, né? Então, nesse caso, o taiko ele tem a função de cerca, de muro, né? Vamos para o nosso terceiro membranofone da aula de hoje, que é o curimbó. Curimbó, vamos grifar curimbó. Está bem aqui embaixo, ó. Curimbó. Qual é o povo, né, que criava o curimbó? Curimbó é o nome de um tambor da etnia Tupi-Guarani. Olha só. Curi significa tronco ou madeira, né? Imbó significa escavado ou oco. Então, quando eles falam curimbó, significa tronco oco, madeira oca, que tem tudo a ver com o que o professor falou para vocês, que o material que era criado o tambor antigamente é com o tronco da árvore oca, né? Então, curimbó significa justamente isso, a madeira tá oca, o tronco tá oco. Muito presente na cultura do Belém do Pará, olha só, no Brasil, hein, pessoal? Esse tambor marca o ritmo da dança
carimbó. Então existe uma dança chamada carimbó e as pessoas dançam escutando o som de um tambor chamado curimbó. Legal, né? Agora, o fique por dentro é muito importante, porque nós falamos de etnias dos povos africanos, né? Etnia tupi-guarani. Mas o que significa etnia? Vamos para o fique por dentro e leiam junto com o professor. O fique por dentro é esse quadradinho aqui, que traz uma palavra do vocabulário artístico. Vamos lá? Etnia é a característica de um grupo de pessoas ligadas pela mesma língua, mesmo idioma, ou por relações de parentesco, são da mesma família, ou por compartilhar modos de pensar e agir, né? Em determinadas situações. Então, são as festas, o que elas fazem quando nascem, quando crescem, como elas estudam, como elas falam, como elas se relacionam. Para esse conjunto de modos de crer, de saber, de pensar e agir, dá-se o nome de cultura. Agora vocês vão para a página 72, que existem as partes de um membranofone. Então aí nós temos um garotinho dizendo: tambor é um nome genérico, é um nome comum de todo instrumento musical cujo agente do som é uma pele, é uma membrana esticada sobre um ressonador. Então o professor tem aqui. Qual que é o ressonador? A caixa de ressonância? Uma latinha. Poderia ser uma latinha pequena, olha, de creme de leite. E poderia ser uma latinha ainda maior, como essa daqui que o professor tem amarela. E poderia ser uma outra lata de tinta, olha só, uma lata de tinta vazia. Mas só o ressonador, só a latinha já forma um tambor, um membranofone? Não. Ele também vai precisar de uma pele esticada. Essa pele esticada pode ser um tecido, um pano velho que você estica e prende. Pode ser papel, pode ser uma bexiga, um plástico, né? Pode ser, vamos imaginar, até mesmo um saquinho de lixo, né? Um sanito esticadinho e bem preso. Então, a membrana, no passado, era a pele de animal. Hoje em dia, nós vamos usar peles sintéticas, ok? Mesmo que tenha uma cor parecida com se fosse a pele de um animal. E, por último, uma baqueta, que vocês já devem conhecer uma baqueta, que o pessoal usa em bateria, mas também poderia ser utilizado a mão, né? Em alguns casos, o braço todo para bater, os pés, eu já vi pessoas tocando membranofones com os pés, e também podem inventar alguns outros instrumentos que substituam a baqueta. Um lápis, uma vareta, um palito de churrasco, né? Vamos conhecer quais são essas partes. Então nós temos aqui o ressonador, que é a caixa de ressonância, a pele esticada, que pode ser de diferentes materiais, e a baqueta, ok? Agora chegou o momento do professor deixar uma tarefa de casa para vocês. Semana que vem nós vamos criar na aula o nosso membranofone. Ele vai poder ser pequeno, ele vai poder ser grande, ele vai poder ser gigante, vai ser um tamanho médio, mas o que vocês precisam separar para a semana que vem? Então vamos lá. Material para desenhar e pintar, para a gente decorar esse tambor, ok? Vou colocar uma listinha aqui do lado, ó. Vocês vão precisar então de material de desenho e de pintura para a aula que vem. E vocês vão precisar de uma lata vazia. Pode ser uma lata de tinta vazia. Pode ser uma latinha tipo de milho verde, de ervilha, grão de bico, seleta, né, de legumes, de leite condensado, de doces. Só que quando você for separar essa latinha, você precisa pedir para um adulto amassar ou proteger aqui a parte de cima para que você não corte o seu dedo, porque quando a gente abre, algumas latinhas ficam com umas pontas levantadas. Então precisa estar amassando com um alicate, um martelo, ou protegendo com uma fita, como o professor fez aqui. Então você precisa de uma lata, que pode ser grande, pequena, média, né? Uma lata de tinta, uma lata de Nescau, de leite em pó, de achocolatado em pó, de seleta, de legumes, milho, ervilha, grão de bico, de doce, tudo bem? E material para colorir, por enquanto.
No final da aula que vem, eu vou explicar para vocês como podem ser as nossas membranas, ok? Então, hoje o conteúdo ele foi mais teórico dessa leitura. Coloquem as datas de hoje nessas páginas que o professor indicou. Semana que vem nós vamos criar o nosso membranofone. O que é membranofone mesmo? O nosso tambor. Para isso, a gente vai reutilizar alguma coisa que seria jogada fora, que iria para o lixo. Uma latinha, por exemplo, certo? Poderia ser de plástico essa latinha, uma latinha de plástico, né? Poderia. Certifique-se que ela não esteja furada e não esteja trincada, rasgada, certo? Furada, trincada. Mas pode ser de plástico também, tá? Uma vez um aluno do segundo ano, né, do ano passado, ele fez com aquela latinha compridinha que vem algumas batatinhas fritas, né? Ela não é assim, ela é tipo um papelão bem durinho, mas deu super certo, ok? Então vamos lá, separando uma latinha para a semana que vem. Pessoal, por hoje foi essa nossa atividade. Ela foi uma atividade mais teórica, porque a gente ficou um tempinho sem pegar o livro, na verdade. Então hoje nós utilizamos o texto do nosso livro para o nosso referencial teórico. Na semana que vem, a nossa atividade é prática novamente e vocês vão precisar desse material que o professor falou para vocês. Combinado? Um grande abraço, espero que vocês estejam bem, lavem as mãos, se cuidem, em breve estaremos juntos novamente. Tchau, tchau.